pode acompanhar pelo telão. O tema que eu escolhi foi esse: suportai-vos uns aos outros em amor. Amém? Lá no capítulo 15 do livro de Romanos, a partir do versículo 1, nós vamos ler primeiro até o versículo 6. Amém? A Bíblia diz assim: assim nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós agrade ao seu próximo para o seu bem e edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Porque todas as coisas que foram escritas anteriormente para nosso ensino foram escritas para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, com uma só mente e uma só boca, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez, com sua cabeça aí no seu lugar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Nós pedimos agora que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, traz clareza, traz entendimento de tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar essa noite. Em nome de Jesus, abre nossa mente, abre o nosso coração, Senhor Deus, e que nós possamos estar sensíveis ao Teu Espírito e ao Teu falar, em nome de Jesus. Amém. Então veja bem, aqui Paulo ele começa dando uma instrução, como eu falei. Nós já passamos durante esse livro de Romanos por diversos ensinamentos, aprendemos várias coisas, e Paulo aqui também já havia escrito várias coisas aos romanos, ensinado várias coisas, e aqui ele começa a caminhar para o final e mostrar agora a importância de vivermos em unidade, de estarmos unidos, sabe, de caminhar e de sustentar uns aos outros. E aí ele começa dizendo, nós, veja bem, nós que somos fortes, suportai uns aos outros, suportai os fracos, certo? Então, Gil, como assim? Paulo ele está se incluindo e ele está declarando, nós que somos fortes. Então você pode pensar assim, rapaz, Paulo está muito orgulhoso, não está não? Está se chamando de forte aí, está dizendo que é forte. Mas, meu irmão, quando Paulo fala nós que somos fortes, ele não usa esse argumento como uma desculpa para se gabar, eu sou forte. Não, mas ele está se colocando em primeiro lugar. Ele não está dizendo assim, ó, vocês precisam suportar uns aos outros em amor, mas ele está dizendo nós precisamos suportar as fraquezas uns dos outros em amor. Então ele está se colocando em primeiro lugar como um imitador de Cristo. Sabe, ele se coloca, ele se posiciona, é como se ele dissesse assim, olha, eu estou declarando aqui um ensinamento para vocês, mas esse ensinamento começa por mim. Eu sou o primeiro que precisa dar exemplo, eu sou o primeiro que precisa entender isso que eu estou falando. É algo que nós sempre costumamos dizer aqui, toda ministração, antes de ministrar nos outros, ela precisa ministrar no ministrante. Então, Paulo entende isso e ele declara, olha, nós que somos fortes, não podemos buscar o nosso próprio interesse, mas qual é a nossa missão e qual é o nosso trabalho? É suportar uns aos outros em amor. E o que era esse suportar, Gil? É eu pegar o meu irmão e colocar no meu ombro e sair carregando, suportando ele? Não literalmente, mas de certa forma também. Mas nós vamos entender sobre isso. Então, Paulo ele fala sobre isso e ele diz assim, ó, nós que somos mais maduros na fé, temos essa responsabilidade. Então, o que significa isso? Muitas vezes, irmãos, tempo na fé, nós precisamos tomar cuidado para que isso não nos torne orgulhosos. Sabe? Eu tenho 40 anos de crente e o irmão ali só tem um ano e ele quer debater comigo.
e ele quer discutir comigo? Não. A sua missão, a minha missão, a nossa missão não é comparar o tempo de fé, mas é entender que se você é mais maduro na fé, então a sua responsabilidade é maior. Por quê? Porque você já passou por lugares e por coisas que talvez o seu irmão que está começando agora ainda não passou. Porque você já esteve em situações que você sabe como lidar, que talvez o seu irmão não saiba. Então, o fato de você ser mais maduro na fé não te torna melhor do que o seu irmão que é menos maduro. Isso aumenta a sua responsabilidade. Porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então nós temos essa responsabilidade de guiar uns aos outros e suportar uns aos outros em amor. Porque talvez o meu irmão, ele vai cometer algumas falhas que talvez para mim seja gritante. E eu digo assim, meu Deus, o meu irmão está cometendo aquilo. Pois é, mas talvez você também já passou por isso. Talvez você, quando começou, também teve que enfrentar, talvez não essa dificuldade, mas você teve as suas dificuldades. E alguém lhe pegou pela mão, alguém lhe levantou e alguém lhe ensinou como caminhar. E agora, você também tem essa responsabilidade. E aí você diz assim, Gil, então essa palavra é só para aqueles que são maduros na fé, que têm não sei quantos anos de crente? Não. Todos nós, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós somos referências na vida de alguém. Existe alguém que lhe observa. Existe alguém que se espelha em você. Então, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, você é referência na vida de alguém. E existe uma responsabilidade sobre nós de guiar os outros, de ensinar os outros, de cuidar dos outros. Amém? Vocês estão me entendendo até aqui? Vamos avançar. Porque o amor, ele não busca os seus próprios interesses, amém? Então, suportar uns aos outros em amor, muitas vezes é abrir mão do meu conforto. Muitas vezes é abrir mão daquilo que eu quero, para que o meu irmão aprenda, para que o meu irmão cresça. Amém? Vamos continuar. Porque quando nós nos colocamos nessa unidade de ensinar, de crescer, de mostrar, de direcionar, Cristo é glorificado. Porque uma verdadeira adoração a Deus é aquela que é uma adoração de mente e corações unidos com o mesmo propósito, com o mesmo entendimento. Então, como eu falei, talvez existam coisas que talvez hoje para você seja mais fácil. Existem coisas que talvez você já passou e você venceu com mais facilidade. Mas talvez o seu irmão precise de um pouco mais de tempo. Talvez você pense assim, às vezes nós temos a mania de ver um irmãozinho que, sei lá, já aceitou Jesus 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes. Ou muitas vezes nós dizemos, o irmão caiu de novo no mesmo pecado. Mas irmão, a nossa responsabilidade não é julgar quantas vezes o irmão caiu, mas é pegá-lo pela mão e levantá-lo e sustentá-lo. E eu não estou aqui passando a mão no pecado, seja maduro para ouvir isso. Não estou dizendo aqui que você tem liberdade para pecar, não. Até porque naquilo que é pecado não existe liberdade. Na prisão do pecado, quem está em pecado vive como escravo. Nós já falamos sobre isso. Mas sobre o que é que eu quero dizer? Que muitas vezes, muitos irmãos que nós vemos por aí, e eu vou dar um pequeno exemplo. Lá no meu trabalho, graças a Deus, o Senhor tem levantado pessoas e nós temos caminhado e crescido muito em Deus. E eu lembro que nós tivemos uma mobilização muito grande para levar uma irmã lá para um encontro que teve. E ela dizia assim para nós, que o tempo todo o diabo soprava na sua mente assim, o que é que você vai fazer naquele lugar? Se quando você sair de lá, você vai continuar do mesmo jeito.
O que é que você vai fazer naquele lugar, se quando você sair de lá, você vai repetir as mesmas práticas, e as pessoas vão olhar para você, vão apontar o dedo e vão dizer, ó, você está fazendo de novo, está fazendo de novo. E algo que eu falei para ela foi, eu lembro que o Senhor tocou meu coração e eu falei para ela assim, olha, eu vou te falar uma coisa. O maior desafio do diabo não é nem te derrubar, mas é te isolar e te manter no chão. Porque o diabo, ele sabe que quando nós nos isolamos, nós somos mais fáceis de ser vencidos. Porque quando nós tentamos caminhar sozinho, quando nós não aceitamos a repreensão daquele que talvez esteja ali há mais tempo do que nós, esteja ali querendo nos ensinar, nós tendemos a nos afastar e nos esfriar. E quando isso acontece, é mais fácil para que o diabo nos vença. Porque quando nós caminhamos em unidade, quando nós caminhamos em dois, é mais difícil. Ele não nos vence com tanta facilidade. Então eu falei para ela assim, ó, é melhor você voltar para Cristo 100 vezes do que ir para o inferno uma vez. Então se você caiu, qual é o seu papel? Levante e tente de novo. Ah, mas eu caí de novo. Levante e tente novamente. Ah, mas eu caí 100 vezes. Levante e tente novamente. E aí você pode me perguntar, Gil, mas o que é que isso tem a ver com a mensagem? Irmãos, é porque quando alguém está tentando se levantar e começar de novo uma caminhada, nós que já estamos aqui, não podemos ser aqueles que olham e dizem, olha, de novo. Está voltando de novo. Ah, mas isso aí não vai durar. Olha, de novo, mais uma vez, caiu novamente naquela coisa. Não, irmãos. A nossa boca, ela é uma boca santa. E nós precisamos testemunhar a Cristo com a nossa vida. Cristo, em momento algum, olhará para aquele que está se rendendo a Ele e vai dizer assim, ah, de novo? Eu já te aceitei tantas vezes. Então, quem somos nós para nos colocarmos na posição de Cristo e dizer, não volte mais, porque não tem mais jeito? Tem jeito sim. O nosso papel é acolhermos. Irmão, se você voltou 100 vezes, glória a Deus, nós estamos felizes porque você está aqui. Ah, mas eu vacilei. Glória a Deus, então vamos, levante, prossiga. Tente de novo, porque você não caminha sozinho. Sabe, o nosso papel aqui é abraçar essas pessoas, é abraçar uns aos outros. Porque em algum momento da nossa caminhada, irmãos, talvez nós vamos falhar em alguma determinada área. E nós também precisaremos de pessoas para nos abraçar e dizer, prossiga, tente de novo, levante. E algo que eu senti no meu coração, e eu quero dizer a você, se você está nesse lugar, e por algum motivo você pensou assim, eu acho que eu preciso voltar para Cristo. Eu acho que eu preciso mudar algumas coisas. E talvez você se pergunte assim, se diga assim, mas o que é que as pessoas vão falar de mim? O que é que as pessoas vão pensar de mim? Se eu reconhecer aquilo que eu tenho errado e voltar. Eu vou te dizer o que é que nós vamos pensar. Nós vamos pensar que nós estamos alegres. Que o nosso coração está feliz por você voltar a esse lugar. Que o nosso coração está alegre e nós não iremos lhe apedrejar, mas nós iremos lhe abraçar e lhe ensinar novamente como traçar e como caminhar. Você e eu não estamos sozinhos. É verdade, Gil, nós temos a Deus, é verdade. Cristo está com nós o tempo inteiro, mas nós também temos uns aos outros. Nós não podemos caminhar sozinhos. Nós precisamos sustentar uns aos outros em amor. Sabe, se o meu irmão está fraco, então, talvez nesse momento eu seja mais forte, então eu vou pegar pela mão e levantá-lo. Porque lá na frente, talvez eu esteja fraco e o meu irmão vai me levantar. Então, Paulo ele está tentando falar sobre essa unidade. E é por isso que aquilo que fere a comunhão é tão criticado. Muitas vezes nós batemos muito na tecla da fofoca, porque tudo isso traz contenda, e tudo aquilo que fere a comunhão não vem de Deus.
Então, o meu papel como cristão não é olhar para o meu irmão e dizer que ele não pode mais, ou pensar, já voltou tantas vezes. Não, mas é insistir, ajudar e suportá-lo. Suportá-lo nas suas dificuldades. Ah, Gil, mas essa pessoa é tão difícil. Você também foi. Eu também fui. E por que talvez nós só não sabemos que fomos difíceis porque alguém não nos disse. Mas agora eu estou dizendo. Nós não somos esse alecrim dourado todo, não. Nós também precisamos aprender. Nós também precisamos começar de novo e de novo. Mas vamos continuar. O culto que agrada a Deus é aquele que parte de corações unidos pelo mesmo propósito e o mesmo sentimento. Projeta aí para mim Salmos 133, 1. A gente vê o que a Bíblia diz lá em Salmo 133, versículo 1. Vamos ler a partir dessa parte. Eis quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. Em algumas versões vai dizer assim: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Então a Bíblia está dizendo que é algo bom, que é algo maravilhoso, essa união, esse crescimento. Irmãos, nós não podemos crescer sozinhos. Esse pensamento individualista, eu não preciso congregar, eu não preciso da igreja, eu não preciso do meu irmão, isso é uma mentira do diabo. Nós precisamos uns dos outros. Você precisa de mim e eu preciso de você. Geoffrey Wilson, ele diz assim, onde houver tal unidade de mente e coração, haverá também unidade no louvor. E a ordem é significativa, porque uma nunca pode ser alcançada sem a outra. Então, quando nós nos colocamos em união, sustentando as fraquezas uns dos outros, e mais uma vez eu repito isso, tenha maturidade para ouvir isso. Isso não nos dá liberdade para sair pecando. O Gil está dizendo que eu posso voltar quantas vezes aí, então eu posso sair pecando adoidado. Não, irmãos. Isso não é liberdade, não. Isso é escravidão. Porque você é escravo das suas vontades. Se você faz isso, nós já falamos sobre isso. Mas nós, quando levantamos uns aos outros, quando nos posicionamos para suportar as fraquezas e as dificuldades uns dos outros, nós estamos levantando um louvor, uma adoração em unidade a Deus. Porque a Bíblia vai me dizer quão bom e quão maravilhoso. Isso significa o quê? Que o Senhor se agrada dessa união. Que o Senhor se agrada dessa comunhão. E nós lemos lá no versículo 5, que nós acabamos de ler do capítulo 15. Vai dizer assim, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. E aí você pula lá para o versículo 7, que vai dizer assim, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Irmãos, então Paulo aqui ele está me direcionando não apenas a suportar o meu irmão e recebê-lo, mas também a recebê-lo como Cristo recebeu a igreja. E isso muda tudo. Porque como foi que Cristo nos recebeu? Ele nos recebeu judeus e gentios. Ele se entregou por nós. Ele suportou o quê? As nossas fraquezas. Cristo nos recebeu mesmo com as nossas dificuldades. Cristo nos escolheu. E eu quero citar dois paralelos, dois exemplos que enquanto eu preparava essa mensagem eu me lembrei muito. Um é a mulher que foi pega em adultério. E a Bíblia diz o quê? Que todos já estavam prontas para apedrejá-las. E Cristo diz o quê? Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Certo? Essa história nós conhecemos. Mas aí Cristo vai até a mulher e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Não tem ninguém, né? Pois é. Eu também não te acuso. E aí,
olha só aqui. Ele diz o quê? Vá e não peques mais. Então, como eu falei, isso não nos dá a liberdade para flertar com o pecado. Mas, diante dessa situação, Cristo escolhe receber aquela mulher. E dizer, olha, está todo mundo querendo te apedrejar. Mas eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te acolher. Embora ele pudesse. Porque nele não havia pecado. E outro exemplo que eu gosto muito é o da mulher samaritana. Sabe? E eu acho que isso retrata bem isso que nós estamos falando. Porque a Bíblia diz que aquela mulher ia ao poço em um horário bem inoportuno para estar naquele lugar. E por que ela ia naquele horário? Porque ninguém queria ela por perto, irmãos. Ninguém queria conviver com ela. E também porque ela mesma sentia vergonha. E naquela época, o casamento para uma mulher era algo muito grande. E a Bíblia vai dizer o quê? Que aquela mulher já havia tido 5 maridos. E o que ela estava agora não era dela. E o que nós podemos entender com isso? Talvez aquela mulher já tivesse tentado recomeçar 5 vezes. Ou até mais. Quantas vezes talvez ela já tivesse se envergonhado de estar cometendo os seus pecados e pensado, eu preciso me levantar. E aí Cristo fala o que para ela? Ele se apresenta como a água da vida, ele a acolhe, ele a abraça. Algo que parecia impensável naquele tempo, até porque eles eram de povos diferentes, povos rivais. Isso é muito interessante porque Cristo está nos ensinando com tudo isso, que nós não estamos aqui para predejar o meu irmão, mas para acolher e abraçar, suportar as suas fraquezas, suportar as suas dificuldades, ensiná-los, mesmo em meio às diferenças, irmãos. Porque nós somos pessoas diferentes. Cada um de nós tem um pensamento diferente, foi criado em uma casa diferente, nós temos cultura diferente. Então, muitas vezes nós vamos discordar uns dos outros, muitas vezes nós vamos nos estranhar mesmo, muitas vezes nós vamos até discutir talvez, mas nós precisamos nos perdoar e nos abraçar, porque quem está aí do seu lado não é o seu inimigo, é o seu irmão. Quem está aí do seu lado, nós não usamos essa metáfora irmão à toa, sabe? O que acontece entre irmãos? Eles brigam, eles discutem, mas pelo menos eu sou assim. Mas não falo dos meus irmãos. Geralmente é assim, né? Pois é. Nós somos irmãos. Quem está do seu lado é o seu irmão. Então, por mais que talvez em alguns momentos vocês discordem, nós discordemos uns dos outros. Por mais que talvez em algum momento nós venhamos nos ferir, nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos nos abraçar e dizer, eu não te odeio, eu te amo, nós discordamos, mas caminhe comigo. Irmãos, isso é muito importante, sabe? Paulo, ele dedica 3 capítulos para entrar e, sabe, estudar e se aprofundar nisso. Certo? Então, agora você pode pensar assim, Gil, tu está falando aí sobre aqueles que são mais maduros, precisam suportar uns aos outros. Então, eu que sou mais novo na fé, não tenho nenhuma responsabilidade, certo? Errado. Sempre vai existir alguém que passou por coisas que você não passou. Sempre vai existir alguém que é mais maduro que você. Então isso serve para todos, para aqueles que têm 40 anos de cristão, para aqueles que talvez tenham 1 mês. Qual é o nosso papel? É ter humildade para entender que nós precisamos aprender. É ter humildade para entender que às vezes nós precisamos ser repreendidos. Que às vezes nós precisamos ser corrigidos.
Porque quando nós somos corrigidos, isso também é uma espécie de amor, irmãos. Se o meu irmão me corrige, é porque ele me ama e é porque ele quer que eu melhore. Não gera prazer em nós corrigir e apontar o dedo, mas é para que nós venhamos mudar. E hoje, muitas vezes, a nossa geração, nós achamos que nós sabemos demais. É a geração da tecnologia, nós sabemos demais, esse pessoal mais velho aí não sabe de nada. Mas sabe o que é que nos faz botar o nosso rabinho entre as pernas e baixar nossas orelhas? É a experiência. São os cabelos brancos daqueles que vieram antes de nós. Porque muitas vezes nós achamos que sabemos, mas nós não sabemos. Nós precisamos aprender. Então cabe a mim ter humildade para entender que eu preciso aprender. Que alguém que talvez esteja me dando esse conselho, já passou por onde eu passei. Ele sabe o que tem que ser feito. Ele sabe onde está o erro. E ele está me instruindo. Então nós precisamos ter essa humildade no nosso coração. E talvez, muitas vezes o diabo ele lança aquela seta, mas o fulano ali está me ensinando uma coisa que ele já fez. Ó. Ele quer me dar lição de uma coisa que ele já fez. Pois é, meus irmãos. Mas o fato de alguém já ter feito algo e estar me repreendendo sobre esse algo não me dá liberdade para fazer também. Se ele está me repreendendo, muitas vezes é justamente porque já fez e sabe que não dá certo. Então, eu preciso ter essa humildade no meu coração de entender, ser maduro o suficiente para saber que eu preciso aprender. Eu não sei de tudo. Você não sabe de tudo. Você pode dedicar horas da sua vida estudando, mas você ainda vai precisar aprender. E sabe, existem ensinamentos que não estão nos livros, irmãos. Tem ensinamentos que só a experiência, só os cabelos brancos, só a convivência de alguém pode nos ensinar. E isso me lembra muito quando nós falamos aqui sobre a autoridade, sobre honrar as nossas autoridades. Porque honrar as minhas autoridades é isso também. É ouvir e entender que se eles estão me falando alguma coisa, se o meu líder está me falando alguma coisa, se os meus pastores estão me falando alguma coisa, se os meus pais, embora não sejam cristãos, estão me dando algum conselho para o bem, é porque eles querem o meu bem e já passaram por onde eu ainda vou passar. Nós não podemos tentar caminhar sem a instrução de alguém. Por que nós somos uma igreja em célula? Por que nós andamos uns com os outros? Por que nós confessamos os nossos pecados uns aos outros? Porque sozinho nós não aguentamos. Você não aguenta sozinho, eu não aguento sozinho. Então nós precisamos uns dos outros. Glória a Deus. Vamos continuar. Lá no livro de Romanos ainda, Romanos 15, nós vamos ler o versículo 14 e o 15. E isso é muito interessante porque Paulo vai dizer assim: e eu mesmo, meus irmãos, tenho sido convencido a respeito de vós, de que também vós estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, capazes também para admoestar-vos uns aos outros. Porém, irmãos, eu vos escrevi em alguns pontos, ousadamente, para lembrá-los, por meio da graça que me foi dada por Deus. E isso é muito interessante porque aqui Paulo ele começa elogiando os romanos. E ele fala assim: olha, não é que vocês não saibam, mas vocês precisam lembrar. Tudo que está sendo ministrado aqui, não há nada de novo. Nós passamos 15 sábados ministrando sobre o livro de Romanos. Nós estamos aqui falando sobre comunhão, sobre conviver uns com os outros, sobre suportar uns aos outros. Mas você já ouviu isso antes. Você já sabe disso. Porque o tempo todo nós somos ensinados sobre isso. Que nós precisamos uns dos outros. Mas às vezes parece que nós nos esquecemos. E por isso essa palavra lembrar é tão importante. Tanto é que diversas vezes Deus ele vai usar essa palavra na Bíblia.
Até mesmo quando ele está falando para direcionar o povo, olha, lembre-se do teu Deus, lembre-se disso, lembre-se daquilo. Então não é que os assuntos aqui sejam novos. Muitas vezes você sabe que você precisa do seu irmão, mas você precisa lembrar. Você precisa lembrar que o seu irmão não é o seu inimigo. Quando os dias maus vierem, quando você estiver no momento de ira, você precisa lembrar. Você precisa lembrar desses ensinamentos da parte de Deus. Quando você, muitas vezes, e eu, quando nós dissemos, eu não me importo com fulano, não, eu que vou abrir mão do meu conforto aqui pelos outros. Lembre-se, suportai-vos uns aos outros, em amor. Então, todos os dias nós precisamos ser lembrados sobre isso. Então, talvez pareça ser repetitivo, mas para que nós possamos fixar isso na nossa mente. Ontem na célula eu falava sobre isso com os meninos e eu falei assim, olha, Deus ele tem ministrado muito no nosso meio sobre unidade, se você parar para pensar. E quando Deus ele começa a ministrar muito sobre uma coisa, é porque Ele quer nos lembrar daquilo. É porque Ele quer realmente que nós entendamos isso. Aqui você não tem inimigos, irmãos. Aqui você tem irmãos. O ferro afia o ferro. Sabe por que é tão importante estar nesse lugar todos os dias? Sabe por que é tão importante estar nesse lugar todo sábado e todo domingo? Porque é aqui. Claro que em Deus, mas também olhando uns aos outros, nós encontramos forças. Porque talvez em momentos que eu vou chegar aqui triste e abatido, meu irmão vai me contar uma notícia que é alegre para ele, e eu vou me alegrar com ele. Isso vai me trazer ânimo. Porque eu vou olhar para o meu irmão que está aqui todo final de semana e vou falar, cara, esse cara permaneceu, essa pessoa permaneceu, essa pessoa está vencendo. Porque nós vamos ensinar uns aos outros, porque vai ter coisas que eu não sei, e eu vou precisar de você para me ensinar, e tem coisas que talvez você não saiba, e eu talvez tenha um pouco mais de experiência para te ensinar, porque o ferro afia o ferro. Então nós precisamos construir essa unidade no nosso meio. E não é só de falar, e não é só estar aqui, mas sabe, é me preocupar mesmo com o meu irmão. A dor do outro precisa doer em mim. A alegria do outro precisa me alegrar. Amém? Vocês estão me entendendo? E quase estamos concluindo, quase indo para o final. Mas eu quero que você abra sua Bíblia mais uma vez em Romanos 15. Nós vamos lá para o versículo 30 e nós vamos ler o versículo 30 ao 33. A Bíblia vai dizer assim, e agora, Paulo escrevendo isso, e agora eu suplico-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que lutei junto comigo nas vossas orações a Deus por mim, para que eu seja livrado dos incrédulos que estão na Judéia, e que meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos, para que eu chegue até vós com alegria pela vontade de Deus, e possa revigorar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está suplicando. Paulo está implorando. Ele está dizendo, meus irmãos, lutem comigo. Mas como assim, Gil? Quem foi Paulo? Você sabe quem foi Paulo. Paulo foi um dos maiores missionários que já pisou nessa terra. Talvez até, não sei, o maior. Paulo, se você acompanhar o ministério de Paulo, Paulo realizou milagres também, Paulo realizou obras. Então, como é que um homem que já fez tanta coisa, um homem de Deus assim, está suplicando para que os seus irmãos lutem com ele? Pois é, meus irmãos, nós também precisamos. Não importa se você é líder, não importa se você é pastor, não importa se você é maduro na fé, vai ter momentos que você vai se entristecer.
Deixa eu te contar uma coisa. O seu líder também se entristece. O seu líder, o seu pastor, também muitas vezes se sente triste, se sente desanimado. E qual é o nosso papel? Nós não podemos ser aqueles que apenas sugam, mas nós precisamos ser aqueles que também lutam uns pelos outros. O seu líder precisa de você. O seu pastor precisa de você. E não é aquele tamo junto e tá tudo bem, não. Mas sabe, esteja mesmo, se disponha. Precisamos estar dispostos, precisamos estar disponíveis. Porque não importa quanto tempo nós tenhamos de caminhada, nós precisamos da ajuda de outras pessoas. Então, meu irmão, ninguém é forte o tempo inteiro, sabe? Ninguém é alegre o tempo inteiro. Mas o meu papel, como igreja, é suportar o meu irmão em amor. Suportá-lo nas suas fraquezas, suportá-lo nas suas chatices, suportá-lo nas suas dificuldades. Sabe? Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que não é fácil ser contrariado, porque muitas vezes, como eu disse, nós somos pessoas diferentes. E às vezes o meu irmão está teimando com uma coisa, e a minha vontade é, rapaz, esse bicho está teimando. Pois é, mas nós também já fomos teimosos. Suportem uns aos outros em amor. Sustentem as fraquezas uns dos outros. E eu quero convidar você a ficar de pé e pedir para o ministério de louvor. Já pode subir. Irmãos, todos os dias, nós precisamos nos lembrar. Não caminhe sozinho. Não tente vencer sozinho. Sabe? Está difícil, está sofrendo, está chorando. Procure alguém. E eu quero convidar você a, nesse momento, onde você está, nós vamos pegar nas mãos uns dos outros. Quero que você se una aí, feche aí os corredores. Se abracem, se sustentem, peguem nas mãos. Sabe, meus irmãos, quando nós entendermos o quão precioso é essa unidade no nosso meio e o quanto isso agrada ao coração de Deus. O Senhor, Ele tem prazer na comunhão. O Senhor, Ele tem prazer na unidade. Sabe? Eu não preciso levantar uma pedra contra o meu irmão e dizer, de novo? Não, mas eu preciso dizer assim, olha, você errou de novo, mas eu estou aqui para sustentá-lo. Talvez você vacilou, mas eu estou aqui para corrigi-lo. Sabe, meus irmãos, porque se nós tentarmos caminhar sozinhos, nós vamos ser facilmente vencidos. Existem coisas que não cabem no nosso meio. Sabe, a fofoca, a difamação, ela não pode ferir aquilo que é a comunhão. Sabe, nós precisamos levantar essa adoração a Deus. Qual é o verdadeiro evangelho? O que é que a Bíblia diz? É visitar os pobres, cuidar das viúvas. Então a Bíblia está o tempo todo nos ensinando que o evangelho envolve pessoas. O evangelho é comunhão. O evangelho é uns com os outros, sustentando-os, suportando, levantando e direcionando. Então nós vamos fazer uma oração essa noite para que o Senhor invada o nosso coração com essa unidade. Caminhando para o final dessa série, onde você ouviu diversas coisas. Mas guarde no seu coração. Lembre-se em todos os dias. Você que anotou, reviva esses momentos. Sabe, você que tem alguma dúvida, pergunte. Não é que nós saibamos de tudo, mas nós vamos aprender juntos. Porque isso é igreja, isso é ser igreja.
A igreja não é simplesmente o templo, mas a igreja é isso aqui. A igreja é quando nós nos abraçamos e estamos assim, unidos em Cristo. Então nós vamos orar. Curve a sua cabeça no seu lugar. E ore também pelo seu irmão. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Deus, nós oramos para que nessa noite o Senhor invada o nosso coração com um espírito de unidade, com um espírito de pertencimento, Senhor Jesus. Se há alguém no nosso meio que talvez se sente desconectado, se há alguém no nosso meio que talvez se sente que não faz parte desse lugar, nós repreendemos toda mentira do diabo, nós repreendemos, Senhor Jesus, tudo aquilo que fere a comunhão, tudo aquilo que fere a unidade. Cessa no nosso meio, Senhor Jesus. Cessa no nosso meio tudo aquilo que fere a comunhão. Cessa no nosso meio tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que nos distancia. Gera em nós, Senhor Jesus, amor uns pelos outros. Sabe, Deus, que nós possamos entender que a batalha do meu irmão também é minha. Senhor Jesus, que nós possamos lutar uns pelos outros, orar uns pelos outros, sustentar uns aos outros em amor. Senhor Jesus, porque nós somos família. Não importa se muitas vezes nós nos entendemos, mas nós somos família, Senhor Jesus. Senhor Deus, então nós levantamos, unidos em uma só voz, essa adoração em unidade ao Senhor, Senhor Deus. E nós te agradecemos. Obrigado porque você nos escolheu. Obrigado porque você nos aceitou, Senhor Jesus. Porque você nos quis quando ninguém mais queria. Senhor Deus, e agora nós também estamos aqui disponíveis e dispostos, Senhor Jesus, a orar uns pelos outros. Convai em Cristo. E eu quero agora pedir para vocês, antes de nós encerrarmos esse mundo, creia que o Pai o envia. Saia do seu lugar e abrace o seu irmão. Cumprimente o seu irmão, abrace, sabe? Diga para ele assim: olha, conte comigo. Você não caminha sozinho. Eu preciso de você. Nós precisamos